Paulo, voltando à primeira observação que eu fiz no início desse diálogo, sobre esse período fecundo de escritura tua no Chile, eu insistiria em como é que você explica essa fecundidade toda coincidindo com esse período histórico? É apenas uma visão minha ou realmente o contexto em que você vivia propiciou particularmente ao longo da tua trajetória como escritor que naquele período se concentrasse o maior volume de escritos? Como é que você vê essa... Eu acho que tem uma questão realmente interessante e que merece uma explicação também. Eu acho que há tudo isso que você disse, que está implícito na sua pergunta. Eu acho que o momento que eu vivi no Chile, com Elza, com meus filhos, foi um momento profundamente rico na minha experiência de educador, profundamente desafiador. De um lado, havia o fato de eu ser um exilado político, e de que, portanto, eu tinha que entregar-me tanto quanto possível a uma prática da qual resultasse que eu confirmasse o que eu tinha feito antes no meu contexto, que era o brasileiro, e que eu superasse, inclusive, o que eu tinha feito antes, que eu aprofundasse as reflexões feitas anteriormente, que eu compreendesse cada vez melhor a nova realidade de empréstimo que eu tinha, que era a do exílio, para, inclusive, alcançar um nível relativo de eficiência como profissional. Além disso, a preocupação política que eu tinha de acertar, de dar uma contribuição fora do meu país, a meu país também, mesmo que indiretamente. Esse é um ponto. O outro, o da coincidência de repente, poder contar com a convivência, ou poder conviver com uma excelente equipe de brasileiros, na época em Santiago, que poderia constituir uma faculdade. O grupo de brasileiros que estava lá podia fazer uma faculdade. Eu não digo uma universidade, mas pelo menos uma faculdade multidisciplinar. E eu aproveitei tanto quanto eu pude esta convivência. Então, para te citar alguns nomes, por exemplo, com quem nós convivíamos, com quem eu convivia, e a convivência a partir dos mais diferentes níveis, todos eles, porém, importantes e fundamentais para a minha constante formação. Desde o nível mais afetivo, menos comprometido intelectualmente, ao nível mais intelectualmente comprometido, mesclando-se com o menos intelectual. Por exemplo, tu não imaginas as noites de frio em Santiago, em uma Santiago sem calefação, quer dizer, uma Santiago sem que haja aquelas estruturas de defesa que a Europa mais moderna tem, em que a gente tinha ora uma lareira, ora nem a lareira, mas as noites em que eu tive em torno de uma mesa baixinha como essa que tu tens aqui agora, junto a uma lareira, na borda da qual estavam 2 garrafas de um bom vinho tinto chileno esquentando-se, e nos copos umas rodelas de laranja, e tomando vinho tinto com Fernando Cardoso, com Francisco Verfort, com Ruth Cardoso, com Cantone, com Jader, com Paulo de Tarso, com Plínio Sampaio e outras. Às vezes, por exemplo, com intelectuais chilenos também, na mesma roda, como Jackson Shaw, por exemplo, uma das melhores expressões da compreensão científica e política da reforma agrária, por exemplo, na América Latina. Quer dizer, os meus encontros semanais com Hernani Fiore, com Álvaro Vieira Pinto, com Álvaro de Farias, por exemplo. Esses 3 filósofos eram mais recatados, eles participavam menos dessas noitadas em torno de uma mesa com um bom vinho chileno quentinho, morno. Mais adiante, o Clodomir Moraes, que também chegou, o brasileiro fantástico do Petróleo é Nosso, entende? Que era o Jesus Soares Pereira. Quer dizer, esses encontros eram, como eu te disse, eram mesclados de afetividade e de análise científica da realidade brasileira, da realidade latino-americana. E, por outro lado, toda essa turma, como Cardoso, Jader, Verfort, trabalhava no Instituto Latino-Americano de Pesquisas, IUPES, da ONU, a nível de América Latina. Quer dizer, eles traziam para esses nossos encontros informais, afetivos também,
e muito políticos, eles traziam a sua visão também maior da América Latina. Nesse sentido, o exílio no Chile nos ensinou a América Latina. O exílio chileno rompeu o nosso paroquialismo. Preponderantemente, nós éramos paroquiais quando chegamos. Nós sobrevoávamos a América Latina olhando de cima. O nosso polo de atração ou era Estados Unidos ou era Europa. Quando eu digo nosso, não é que Cardoso fosse um alienado, eu, Verfort, não, eu digo nosso enquanto sociedade naquele tempo. Mas, de qualquer maneira, para nós também o exílio do Chile serviu como um ponto de ruptura com esse paroquialismo, provincialismo nosso. Um terceiro elemento que faz parte desse momento realmente em que eu escrevi, eu cheguei um dia a contar até, eu escrevi 1.600 páginas em 1 ano e meio. Papel, manuscritos. Que, de modo geral, o meu manuscrito dá exatamente uma página que eu escrevo à mão, dá uma página de máquina, de modo geral.